Humberto, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Ontem, a Comissão Especial da Reforma Administrativa encerrou seu debate e liberou a votação dessa proposta de emenda constitucional 3320. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, conosco aqui ao vivo para falar sobre mais essa mudança, esse trabalho que acontece agora na Câmara dos Deputados. Assunto dos mais importantes, daqueles que a gente arrasta aqui como nação há séculos, não é, Schiller? Qual que é a sua expectativa em relação ao andamento agora desse projeto e o que ainda pode ser melhorado nele? Bom dia, Schiller. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Cláudio, nossos ouvintes? Essa é uma novela, né, Thaís? Uma novela que vem no Congresso agora, nessa etapa, PEC 32, que ela já é uma novelinha de mais de um ano. O governo, vamos lembrar, o governo atrasou o envio. O governo poderia ter enviado a reforma administrativa no primeiro ano. A reforma estava pronta. A gente acompanhou aqui na Band, inclusive junto lá à Secretaria Especial do Ministério da Economia, que formulou o projeto. Já no final de 2019 tinha um projeto pronto. Mas como esse projeto ele toca numa base importante política do presidente Bolsonaro, especialmente policiais militares, né? Ela foi sendo adiada. No ano seguinte, lá por setembro, outubro, não me lembro exatamente, foi mandada ao Congresso, né? O deputado Arthur Maia é o relator, né? E ela foi, durante um ano, se arrastando, em função da pandemia, trabalho remoto, comissão não se encontrando, a comissão especial, uma PEC, então tem comissão especial, tem que fazer lá 2/3 dos votos, tem que ir para o Senado, 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, complicado. Não é quer dizer, E aí, bom, só que ontem nós chegamos num momento importante, onde de noite você teve o relatório, acabei de ler aqui o relatório, extenso relatório do deputado Arthur Maia, e deve ir à votação hoje na comissão especial. Né? A briga da reforma administrativa é sempre a mesma. Você tem de um lado as corporações, ontem teve passeata em Brasília, teve caminhada até o Congresso, sindicatos de todo o Brasil, enfim. Então você tem as corporações de um lado e você tem de outro deputados, enfim, setores que querem modernizar o setor público. Aí tem duas questões. Tem algumas questões que são fins de privilégios, por exemplo, não pode mais ter férias de mais de 30 dias no setor público. Parece até brincadeira a gente falar assim, né? Porque no setor privado aqui, quem está nos ouvindo, todo mundo tem férias de 30 dias, mas tem muita gente no setor público, e não é só no judiciário, que tem férias muito superiores a 30 dias. Né? Então, ficou no relatório férias de 30 dias para os servidores que entraram, que farão concurso, que vão entrar no setor público depois da aprovação da reforma. Né? Fim da licença-prêmio, fim das progressões funcionais por tempo de serviço, fins da demissão, da punição com demissão e preservação dos direitos e direitos à previdência, etc. A demanda dos policiais militares, hoje um lobby pesadíssimo de policiais federais para paridade e a integralidade, né, para que a Justiça vinha entendendo que mesmo depois da votação da Previdência Social, né, os policiais militares teriam direito a receber na aposentadoria o último salário integralmente, né, e depois terem a paridade, ou seja, depois receber esses reajustes mesmo estando aposentados. O deputado Arthur Maia, aqui vamos fazer um elogio, ele resistiu a essas pressões, então isso acabou não entrando no relatório final. Né? Ele reduziu o tempo de 10 para 6 anos, o tempo máximo de contratação temporária. Esse foi um grande debate ontem na comissão. Contratação, esse era um eixo fundamental da proposta do governo original, ou seja, muitas das carreiras, das funções, das necessidades dos governos, e aí assim, em todo o Brasil, prefeituras, estados, não são permanentes, são temporárias. Né? Mesmo em áreas muito importantes, assim, que todas as áreas são importantes, mas, digamos assim, áreas onde se imagina que você tem que ter carreiras de longo prazo, como a educação. Você tem em muitas regiões brasileiras uma curva etária, né, de envelhecimento da população muito rápida. Né? Então, muitas vezes, você fazer uma contratação de um professor por 30 anos não faz sentido. Né? É mais lógico você fazer uma contratação por um período menor, 2 anos, 4 anos. Então, limitou a 6 anos essas contratações que precisam ser renovadas. Né? Isso é só um exemplo.
Outro ponto que foi muito polêmico ontem, que o relator acabou retirando, a gente discutiu várias vezes aqui, era a possibilidade da redução de até 25% da jornada e do vencimento dos servidores. Lembra que a gente conversou? Bom, vem a pandemia, crise fiscal, setor privado está muita demissão, contratos sendo cancelados, etc., e o setor público não dá nenhuma contribuição. Então, havia a previsão de que em situações de risco fiscal se poderia ter uma redução, não nas carreiras de Estado, mas nas carreiras normais, digamos assim, do setor público, de até 25%. Caiu fora, pressão corporativa na veia e ficou fora, né? Foi outro ponto que o relator cedeu, e também foi uma longa discussão, foi o tema da estabilidade do emprego, né? Então, ficou consagrado no relatório estabilidade do emprego para todo mundo. O que significa isso na prática? Bom, é uma proteção a mais. Isso acaba sendo entendido pelo judiciário quando vem um processo administrativo, quando o governo tenta enxugar a máquina, tenta fazer demissões por N razões de desempenho ou por crise fiscal, enfim, uma série de aspectos, não é? Vai ser muito mais difícil você produzir enxugamentos na máquina pública, não é? Aí tem argumentos pró, argumentos contra, digamos assim, o fato é que foi consagrado no relatório o tema da avaliação de desempenho, não é? Aqui eu faço uma observação, eu sou meio cético com isso, viu, Thaís e Cláudio? Por quê? Porque já está na Constituição que tem que ter avaliação de desempenho, o artigo 41 da Constituição. Se está na Constituição há 20 anos, porque entrou lá em 1998, na PEC 19, na emenda 19, e não foi implementado até agora, por que sendo implementado agora na PEC 32, seria efetivado, né? Porque o setor público, de uma maneira geral, ele resiste à avaliação de desempenho, né? Todo mundo no setor público deveria ser avaliado, avaliação periódica, né? Então, se o servidor ele é avaliado e repetidamente ele não é aprovado, ele tem um desempenho insuficiente, ele deveria ser desligado. Agora, isso tem que ser bem feito, tem que ser feito com seriedade, tem que ter comissões especializadas nisso. Então, é muito difícil fazer isso, né? O setor privado é fácil, né? Porque o dono ele olha, vê se o rendimento está bom e aí toma uma decisão, como não tem estabilidade nenhuma, há uma rotatividade, né? Quer dizer, então, isso faz parte da lógica do setor privado. No setor público, não. Então, vai ter o direito ao contraditório, o servidor vai participar da avaliação, se ele for considerado insuficiente, ele tem como recorrer, tem um processo administrativo. Eu conversei com vários advogados do setor público, me disseram assim, olha, leva uns 8 anos se tudo der certo para fazer a demissão. Ainda bota lá que tem estabilidade no emprego, daí dificulta mais ainda, né? Enfim, então eu diria assim, o meu saldo disso tudo é contraditório. Eu acho que existem avanços importantes, acho que vai melhorar o setor público se forem aprovados esses itens lá colocados pelo deputado Arthur Maia. Por exemplo, o artigo 37, esse também deu polêmica, ele explicita na Constituição que os governos municipais, estaduais, podem fazer contratações no setor privado para execução de serviços com termos de contratos de gestão. Isso é muito importante. Vamos lá, para o nosso ouvinte entender o que é isso. Pega um hospital, né, em vez do governo administrar o hospital, faz uma parceria com o Sírio-Libanês, né, e o Sírio-Libanês, que sabe administrar o hospital, faz a gestão. Alguém vai dizer, isso não vai acontecer. Acontece, lá em Jundiaí, se vocês forem no Hospital Geral de Jundiaí, ele é administrado via um contrato de gestão, setor privado, com o Sírio-Libanês, tá? Com uma instituição ligada ao Sírio-Libanês. O Hospital Albert Einstein tem exemplos aqui em São Paulo, tá? E aí entra aqueles mitos que querem privatizar o setor público. É incrível, eu escutei um pedaço da discussão ontem na comissão, tinha essa conversa, né? Se a gente for na Bahia, a gente vai ver o Hospital do Subúrbio, que é um hospital premiado internacionalmente, que é um contrato de gestão, uma PPP privada. É do SUS, é gratuito, só que dá lucro, empresa privada, contrato via PPP, 30 anos e assim por diante. Então, qual é o problema, né? Tem muita mitologia em torno disso, mas, de qualquer maneira, pelo menos esse item aí o deputado Arthur Maia manteve lá. Então, eu diria assim, é positivo. Se a comissão aprovar o texto base e não ceder nos destaques das demandas corporativas, que sempre vem com discursos muito duros, dizendo vamos destruir o setor público, toda aquela retórica tradicional, acho que tem alguns avanços importantes aí,
Mas vamos lá, é um longo caminho, depois tem que passar pelo plenário, depois passar pelo Senado. Mas se tudo der certo até o final do ano, a gente tem essa aprovação, a gente vai acompanhar. Fernando Schiller trazendo esse assunto aqui dos mais relevantes para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. E é isso, não é, Cláudio Schiller? A Câmara dos Deputados tem entregue uma produção legislativa bem razoável para o que a gente espera, não é? Na semana passada, por exemplo, no meio daquela confusão pós-7 de setembro, houve sessão na Câmara. É verdade que era para falar do Código Eleitoral, que é algo que diz respeito e interessa aos próprios parlamentares. Mas isso tem sido feito, e não só assuntos que têm interesse ligado às próprias pessoas que integram ali o parlamento, mas outros que avançam também. Que bom que esteja sendo assim, né? Mas olha, essa questão, o Schiller, não sei se ele concorda com isso, mas essa reforma administrativa é uma titica de pinto, né? Como diz um elegante diplomata que eu conheço. Assim, o que reforma? Né? A reforma só mais reafirmou o que tinha que ser eliminado do setor público do que promoveu ou pretende promover alterações. Mesmo as alterações que são razoavelmente significativas terão seus efeitos na eficiência do setor público e também no seu custo daqui a o quê? 30 anos? 30 anos, quando várias gerações de servidores públicos já tiver sido substituído e vai continuar tudo como estava, né? O que se esperava de uma reforma administrativa efetiva era que seus efeitos valessem já a partir de agora. O problema que nós enfrentamos com o altíssimo custo da reforma administrativa, o problema que enfrentamos, que o país enfrenta, um país que foi simplesmente abduzido pelo setor público. O setor público se apropriou do orçamento, se apropriou da legislação para nos obrigar a sustentá-lo nos termos atuais. Este é o nosso problema. Não são as gerações futuras apenas, né? Então, assim, é uma reforma lamentável, né? Nem merece essa denominação. Não acha não, Schiller? Olha, não, eu concordo, Cláudio, assim, eu tentei dar um tom otimista aqui, hein, Thaís? O Cláudio me deu um banho de água. É a história do copo cheio e do copo vazio, né, Schiller? Melhor uma coisa pequenininha do que nada, ou a gente vai desperdiçar uma oportunidade. Para mim, o que parece é que quando o governo colocou a reforma administrativa em pauta e mandou o projeto para o Congresso, quase pediu desculpas por fazê-lo. Bom dia, Salomão. Salomão Esper, aliás, que tomou a terceira dose da vacina. Toda vez que a gente fala que usa o português mais castiço, a gente lembra do Salomão. E o Salomão foi vacinado ontem com a terceira dose. Mandar um grande beijo pro Salomão. Mas o governo fez isso. Que maravilha. Não fez, Schiller? Ele quase pediu desculpa. Olha, eu vou fazer uma coisinha aqui, mas vocês fiquem tranquilos, não vai mexer muito com vocês, quase nada. E aí jogou o projeto pra frente. Tem muita coisa pra frente, como você relatou. Mas o atual momento não é mexido, né? O presidente Bolsonaro quer a distância desse tema, né? Porque nesse momento ele precisa dos votos, precisa do apoio de corporações militares, etc., e que são muito fortes. Agora, o Cláudio tem razão num ponto. Né? Ficaram fora todos os servidores que já estão no setor público. Então, vamos lá. Todo mundo que só vai valer para quem entrar depois que for aprovada, promulgada pelo Senado, Câmara e promulgada pelo presidente da República. Então, só a partir do ano que vem. Óbvio que os efeitos são a longo prazo. Inclusive vai criar uma situação, na minha visão, absurda. Você vai ter, por exemplo, servidores que já estão no setor público, que podem fazer a licença-prêmio, que podem ter a progressão por tempo de serviço e tal, e os servidores novos não. Então vão ter duas regras, vão ter na mesma sala, na mesma repartição pública, convivendo servidores com digamos assim, direitos, aí vou botar em direitos, entre aspas, diferentes. Né? Isso não é bom para o setor público, na minha visão. Então, acho que a regra deveria ser para todo mundo. Como o governo, o relator, não quer comprar essa briga, no fundo é isso, até porque teme uma revisão judicial depois, então fica para os próximos. Também não vale para os demais poderes, né? Para o judiciário em especial. E aí realmente complica, fica aquela ideia do privilégio. O ponto central, eu não vou me estender aqui, mas só para dizer um ponto, quer dizer, é que um lado do jogo está lá gritando, né? As corporações estão lá presentes, pressionando, etc. O outro lado do jogo, que é o cidadão, né, o cara que fica na fila do SUS, que precisa da escola pública funcionando, etc., etc., esse não está lá, não tem lobby do cidadão em Brasília. Esse é o ponto.
Cadê o lobby? Cadê as organizações da sociedade civil, que a gente chama de advocacy, né? Defendendo uma reforma para modernizar o setor público? Então é um jogo muito desigual, fica corporações de um lado e quase ninguém do outro lado. Então eu vou ser mais otimista que o Cláudio. O que aprovar aí, a gente já está contente, viu, Thaís? Vamos ver. Fernando Schiller, cientista político, colunista do jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Schiller. Até a próxima, hein? Grande abraço. Um abraço. Nosso ouvinte também.